Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, queridos alunos do terceiro ano. E aí, animados? Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá então? Isso aí, vamos para o nosso objetivo de hoje? Vamos lá! Resolver problemas do campo multiplicativo envolvendo a ideia multiplicativa através da configuração retangular, utilizando estratégias pessoais e ou algoritmos convencionais. Então, nós estamos aí dentro do eixo números, né, crianças? E nós vamos ter uma aula bem legal sobre essa configuração retangular. Para isso, nós vamos ter hoje uma visita muito legal, muito importante, que é a professora Alana. Oi, professora Alana, tudo bem? Olá, professora Célia, tudo bem? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha que graça, né? E a professora Alana foi convidada porque nós vamos fazer um jogo. Gosta de jogar, professora Alana? Sim. Ótimo, né? Vocês também gostam de jogar? Com certeza. E o jogo que nós vamos fazer hoje, crianças, ele está aqui na bancada. Pode sentar, professora, fique à vontade. O nome desse jogo chama-se configuração retangular. Olha lá, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo. Só que todo jogo, crianças, ele tem uma regra, né, professora? Tem que ter uma regra. Então, para isso, nós vamos então ver aí na telinha quais são as regras do jogo de configuração retangular. Vamos lá? Você pode ler, professora Lana? Posso sim. Então leia para nós. O jogo da configuração retangular. As regras do jogo. Serão necessários 2 dados, um tabuleiro para o jogo, uma malha quadriculada, pincel ou lápis de cor, 2 ou mais participantes, tabela para marcar as rodadas e pontuação. Como jogar? O primeiro jogador lança os dados e multiplica os números sorteados, por exemplo, 3 vezes 6. Depois, pinta a representação na malha, ou seja, 3 linhas e 6 colunas, marcando o resultado da multiplicação na tabela. Após 3 rodadas, vence o jogo o jogador que conseguir a maior pontuação totalizada. Muito bem. Então, deu para perceber bem como que funciona o jogo? Sim. Então, veja, professora, aqui nós já temos na bancada todo o material que nós vamos precisar. A tabela para marcar os pontos com o meu nome, o seu nome, o número de rodadas. Nós temos aqui as malhas quadriculadas para que a gente possa marcar a multiplicação, né? Temos os dados, né? Então, o que precisa é só começar o jogo. Temos aqui até, eu trouxe giz de cera. Pode ser? Pode ser. Pode ser giz de cera, um pincel, lápis de cor, como dizia lá na regra. Vamos começar então? Então vamos lá. Pode começar, professora? Então, eu vou jogar primeiro. Então vamos lá. 2 vezes 4? Isso? Sim. Olha aqui. 2 vezes 4. Então, como que você vai marcar, professora, escolha aqui uma cor, na malha quadriculada? Então, nós vamos marcar assim, As 2 linhas. Isso. 1, 2. Muito bem. E 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Muito bem, professora. Então, ótimo. Pode vai pintar ficar lá. assim, né? 2. 1, 2, 3, 4. Até aqui? Certo. E pode pintar. Se quiser pintar um pouquinho mais forte, também fica legal. Muito bem. Se quiser marcar aqui, professora, como que ficou ali na malha, também fica bacana. 2 vezes 4 vezes 4 é igual a quanto? Para saber quanto, professora, nós temos que contar Podemos o quê? contar. Os quadrinhos. Quantos quadrinhos Então, que deu para pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos. Então, 2 vezes 4 é igual a 8? Sim, então a professora já começou com 8 pontos. Olha que legal. Se quiser registrar aqui também na nossa tabelinha, pode registrar. Vamos ver. Vamos lá agora? Vamos aqui, vamos ver agora qual que vai ser a multiplicação que eu vou conseguir. Vamos lá. Olha aqui. 3 vezes 3. Então, o que eu vou fazer?
Deixa eu marcar aqui. Então, essa é a primeira rodada. 3 vezes 3. Como que eu sei quanto que é 3 vezes 3? Então, aqui, eu vou escolher uma cor. Deixa eu ver aqui, um laranja. Muito bem. Então, vejam, 3 vezes 3. Então, eu vou marcar 3 linhas e 3 colunas. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó, certo? Ó, marquei. Agora, eu vou pintar. Nossa, não sei se a minha pintura vai ficar tão bonita quanto a sua, professora, mas olha aqui, ó, vamos fazer um esforço para ficar bonitinho, né? Lembrando, crianças, que é sempre no mesmo sentido ali, né? Só ali que a gente... Tá, muito bem. Então, agora aqui, eu vou colocar 3 vezes 3, que é igual. Vamos ver quanto que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 vezes 6 é igual a 9. Porque se eu multiplicar linhas e colunas, eu vou ter 9 quadrinhos. Então, aqui, na minha tabela, eu vou marcar 9. Muito bem. Vamos, professora, novamente? Então, vamos para a próxima rodada? Sim. Pega um novo cartãozinho lá, uma nova malinha quadriculada. Então, agora eu vou jogar os dados. Certo. E agora, 3 vezes 5? Sim. Então, vamos contar aqui. 3 linhas, 1, 2, 3 e 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Então, eu vou fazer daqui Isso. até aqui. É legal marcar, porque daí fica mais fácil na hora de pintar, né, professora? Isso. Muito bem. Isso. Joia. Então, vamos pintar bem para a gente poder enxergar bem e não se confundir. Exatamente. Então, agora eu vou registrar, né? Que é 3 vezes 5. 3 vezes 5. Para ver quanto que deu, né? Vejam como é fácil, crianças, quando a gente utiliza a malha quadriculada, para a gente ver já. E agora nós vamos contar resultado. para ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Muito bem. E marca aqui também, né? Então, aí, lembrando que cada resultado é uma pontuação, né? Então, a professora Lana já conseguiu mais 15 pontos na segunda rodada. Muito bem, vamos marcar aqui a segunda rodada, tá? Então, vamos ver agora quanto que a professora Célia vai conseguir? Vamos lá. 4 vezes 2. Então, isso significa, crianças, que eu tenho que... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, pegar um verdinho, né? Então, isso significa, crianças, que eu vou precisar de 4 linhas. 1, 2, 3, 4 e 2 colunas. 1, 2, certo? Então, eu vou agora pintar. Vejam, 1, 2, 3, 4 linhas e 2 colunas. Vamos pintar aqui, vamos pintar assim, nesse sentido, para nós vermos como que vai ficar. Isso, e dessa forma, então, eu tenho aqui registrado nessa configuração retangular a multiplicação. Então, eu tenho lá 4 vezes 2, que é igual a... Quanto será que vai dar? Vamos ver, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Olhem lá. Então, deixa eu marcar aqui. 4 vezes 2 igual a 8. Vejam como dá certo, né? Vamos, professora, para a terceira e última rodada? Então, vamos lá. Vamos lá, uma vamos nova ver. malhinha. Isso, pega a nova malhinha e vamos pintar. Vai. Então, vou jogar os dados. 4 vezes 2, igual o da professora Célia anterior. Repetiu. Então, repetiu. Então, vai ser 4, né? 4 linhas e 2 colunas. Então, eu vou pintar todos esses aqui, certo? Certo. Gostoso pintar, né? Nossa,
Muito gostoso quando a gente consegue deixar bem bonito, bem colorido nossa atividade, nosso jogo. Então, agora eu vou registrar. 4 vezes 2 é igual. Então, vamos contar para descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Muito bem. Vou registrar aqui. 4 vezes 2 igual a 8. E sabe, né, professora, que se nós invertermos os números, também o resultado é o mesmo, né? Então, é isso aí. Vamos lá, então. Vamos agora para a última vez aqui. 2 vezes 6. Então, observe lá, 2 vezes 6. Então, como é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar, deixa eu pegar uma cor diferente. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um cor de rosa. Então, 2 vezes 6. Então, isso significa que eu vou pegar 2 linhas e 6 colunas, tá? Então, 2 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teria que vir até aqui, certo? Então, 2 vezes 6. Vamos pintar lá. Se crianças, vocês forem brincar em casa e não quiserem pintar, vocês podem também marcar os quadrinhos, não tem problema. O importante é que marque sempre a quantidade correta, certo? Então, vamos lá. Vamos ver como que ficou, então. 2 linhas e 6 colunas, porque é 2 vezes 6. Então, vamos lá. Então, 2 vezes 6, que é igual. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. É o que nós marcamos aqui na nossa malha quadriculada. Agora, nós vamos fazer o registro aqui. 2 vezes 6 igual a 12. E agora, professora, nós vamos somar os resultados. Some o seu resultado lá para ver quanto que deu. Tá. Então, eu vou somar primeiro os dois aqui. 15 mais 8, os dois primeiros. Pode certo, ser? pode. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E agora mais 8. 23 mais 8? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 foi o meu total. 31 pontos. Uma pontuação interessante. 31. Vamos ver agora quanto que eu consegui? Vamos ver lá? Lembrem, crianças, que aqui é uma adição de 3 parcelas, certo? Eu posso começar pela parcela que eu quiser. Então, eu vou somar, professora, 12 mais 8, tá? Certo. Então, 12 mais 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Agora, 20 mais 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, eu consegui nesse jogo 29 pontos. Agora eu pergunto para vocês, crianças, qual é o número maior, 29 ou 31? 31. Então, quem venceu o jogo? Professora Alana. Palmas para a professora Alana. Que legal, professora. Parabéns, né? Muito bem, crianças. E aí, gostou do jogo, professora? Sim, muito interessante esse jogo. Sim, o importante é que nós aprendemos também que através da multiplicação nós podemos marcar, né, os resultados aqui, né, toda essa configuração aqui de forma retangular. Então, veja, mais uma forma de aprender tabuada. Isso mesmo. Viu? Então, professora, muito obrigada pela sua participação. Espero que volte em outras aulas para a gente poder jogar mais um pouco. Tá bom? Muito obrigada. Então, um beijo e até a próxima. Dá tchau para a professora Alana lá, crianças. Muito bem. Então, crianças, então nós vimos aqui sobre a configuração retangular. Se nós observarmos na tela, nós vamos ver aqui uma forma esquematizada da configuração retangular. Vamos ver lá? Vejam que aqui nós temos uma malha quadriculada
E essa malha quadriculada, então, ela é formada por linhas e colunas. Vocês viram ali que a gente foi pintando, né? Então, à medida que a construção da tabuada ia acontecendo, nós íamos pintando os quadrinhos. E dessa forma, então, nós temos que entender, né, uma das formas diferenciadas de colocar o nosso registro da multiplicação nessa malha quadriculada. Lembrando sempre das linhas, que as linhas são horizontais e as colunas são verticais, certo? Então, dessa forma aí, nós podemos fazer essa atividade. Então, observem lá, agora, essa representação aqui na configuração retangular. Vejam, crianças, eu tenho ela aqui na bancada, certo? Vamos colocar aqui, organizar. Vejam, eu tenho aqui uma malha quadriculada, certo? Malha quadriculada nada mais é do que lá o caderno de quadrinhos que vocês têm aí, né? Então, e eu tenho aqui a representação 1 vezes 7. Então, lembrando que, como que eu posso representar na malha quadriculada? Então, vejam, eu posso começar aqui uma linha e 7 colunas. Se eu for pintar, vai ficar dessa forma aqui, essa representação, ó. Vejam, uma linha e 7 colunas, certo? Então, aqui eu tenho a representação do 1 vezes 7, tá? Então, vejam como é fácil. E vocês receberam aí em casa, crianças, também uma atividade. Vamos dar uma olhadinha lá, ó, na telinha? Então, vejam que aqui, ó, se a professora for colocar ali, né, fazendo a representação na tela, então eu tenho a configuração ali retangular do 1 vezes 7. Vocês receberam em casa, crianças, essa atividade aqui. Observe as multiplicações e represente-as pintando a malha quadriculada. Então, veja que para cada malha quadriculada tem uma multiplicação. Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer essa atividade. Lembrando, né, do jogo, ali pintando bem certinho o número de linhas e o número de colunas. E nesses 2 minutinhos, depois vocês fazendo, depois a gente retorna para fazer a correção na bancada, certo? Vamos lá? Muito bem. Então, crianças, vamos lá fazer a nossa representação aqui da multiplicação na malha quadriculada? Vejam, eu tenho 3 vezes 7, certo? Como que vai ficar? Então, percebam que eu vou ter que utilizar 3 linhas e 7 colunas. Pintando vai ficar dessa forma aqui, ó.
Lógico, de repente vocês podem ter colocado ela em outro lugar, né? Mas aqui, ó, o 3 vezes 7, né? O professor vai colocar aqui, só para vocês entenderem que nós temos 3 linhas e 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, dessa forma aqui, nós temos aí a representação do 3 vezes 7. Lembrando que nós estamos trabalhando o quê? A configuração retangular. Guardem esse nome, já escrevam no caderno, tá? Para que vocês possam ter aí também já mais esse nome aí para guardar. De repente também, crianças, percebam aqui, ó. Vejam que eu posso mudar, né? Vejam que a configuração, ela tem várias formas que eu posso utilizar na malha quadriculada. Olha aqui, ó. O importante é que a gente sempre tenha como resultado, vejam que aqui, ó, eu já tenho 3 colunas e 7 linhas. Eu posso também inverter, porque para nós aqui o importante é o resultado, que sempre dê quanto? Quanto que é 3 vezes 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, sempre, de qualquer forma que eu fizer essa configuração, o resultado vai ser sempre 21. O que eu posso alternar é linhas com colunas, certo? Então, pode ser aí que, de repente, vocês colocaram aí de outra forma. Não tem problema, tá? O importante é que o resultado seja sempre 21, certo? E aí, conseguiram acertar? Beleza. Vejam que lá também, vocês têm ali no segundo quadrinho, mais uma multiplicação, que é o 5 vezes 7, tá? 5 vezes 7. Como que vai funcionar ali? Como que vocês colocaram? Vejam as opções que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho 5 linhas e 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu for fazer a representação aqui na malha quadriculada, é o que nós chamamos de configuração retangular. Então, percebam que eu tenho 5 linhas horizontais, né? As linhas horizontais, e 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professora, mas eu não pintei embaixo, eu pintei em cima. Não tem problema. Olha aqui, ó. De repente, você pode ter feito aqui na malha, você pode ter passado para o lado de cá, ou você pode ter colocado embaixo, ou de repente você inverteu linhas e colunas. Vejam que agora aqui, o que eu vou ter, ó? 7 linhas e 5 colunas. Mas o importante, como a professora falou, é o resultado. 5 vezes 7 vai dar quanto? Vamos ver? Se eu contar de 5 em 5 aqui, vai dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Olha aí, eu já estou usando a tabuada do 5 para fazer a contagem, que eu contei de 5 em 5. E aqui, no caso, eu posso também contar de 7 em 7, né? 7, 14, 21, 28, 35. Então, vejam que de qualquer forma que eu colocar, que eu fizer aqui essa representação, o resultado vai ser 35. Certo? Mas o importante é que vocês entendam que o número que tem que ser pintado ali de linhas e colunas. Muito bem, crianças. Vejam que daí vocês têm também lá mais uma representação de configuração retangular através da multiplicação. Vejam, agora é 7 vezes 7. Como que vocês fizeram? Muito bem, então aqui vocês vão ter que pintar 7 linhas e 7 colunas. Olha, vai ficar maior, olha aqui, ó. Então, vejam que na malha quadriculada que vocês receberam, é todo esse espaço aqui que tem que ser preenchido. Tá, então, tanto faz aqui, como aqui, ou aqui, certo? Então, percebam que não tem como mudar muito, porque 7 vezes 7 são números iguais, né? Então, aqui, ó, posso colocar aqui. Mas o importante é que 7 vezes 7, quanto que dá de resultado? Vamos ver, o resultado a gente vê pelo número de quadrinhos. Vamos lá então. Eu posso contar de 7 em 7, já que nós já aprendemos a tabuada do 7, vamos lá. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Então, vocês têm que pintar aí, crianças, 49 quadrinhos. Por quê? Porque é o resultado que corresponde à multiplicação de 7 vezes 7. Olha como ficou legal aqui no meio do quadro, né? Da nossa malha. Mas também posso colocar aqui, posso colocar ali, desde que eu pinte a quantidade de quadrinhos que seja resultado referente ao 7 vezes 7, certo? Muito bem. E dessa forma, então,
nós corrigimos aí a nossa atividade, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido, né? E lembrando sempre da configuração retangular, tá? Isso é muito importante. Vamos lá então para a nossa próxima atividade? Vamos fazer a correção aqui no quadro. Olha aqui, ó. Aqui a professora colocou um por um, tá? Então vejam bem lá como que vai ficar. 5 vezes 7, ó. Mas também, como eu falei, vocês podem colocar em qualquer posição na malha, desde que vocês respeitem a quantidade de quadradinhos a serem pintados. Isso é muito importante, crianças. Vejam como que ficou lá. Tá? Certo? Então, isso nós fizemos na bancada, por isso que a professora passou mais rapidinho. E nós temos também uma outra atividade que vocês receberam aí. Essa atividade, crianças, vocês vão ter 3 minutinhos para fazê-las. Então, vejam lá. Vamos brincar de completar? Recorte as figuras pontilhadas e cole-as no quadro conforme combinação das figuras que estão nas linhas e colunas. Essa atividade a professora já pediu para que vocês recortassem antes de iniciar a aula. Isso aí vai ajudar bastante na hora de montar. Então, vocês vão observar que na linha onde tem os números, vocês têm que fazer a multiplicação dos brinquedos, certo? Vamos ver, tem algumas dicas ali, tem 2 dicas. Vamos ver se você consegue fazer bonitinho, tá? Então, 3 minutinhos para fazer. E aí, conseguiram montar? Essa atividade é bem legal, né, crianças? Espero que vocês também, depois vocês podem pintar, deixar mais bonitinho do que já está,
certo? Vamos lá então? Então, vejam bem, aqui nós temos também uma representação, crianças, de uma configuração retangular. Veja que ela é diferente da que nós fizemos anteriormente. Anteriormente a gente pintou os quadrinhos ali na malha. Aqui nós já temos números e temos também brinquedos, objetos. Também pode ser? Pode. Então vejam como ela se apresenta de maneiras diferentes, mas o raciocínio praticamente é o mesmo. Aqui nas linhas nós temos números e nas colunas nós temos os brinquedos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma multiplicação de linhas com colunas. Então vejam que a primeira aqui, ela já está feita. Então vejam, 4 vezes um robô vai dar quantos robozinhos? Muito bem, então nós vamos fazer por linha. Agora vamos lá. 4 vezes ursinhos. Quanto que vai dar? 4 vezes 1 vai dar 4 ursinhos. Vejam lá se vocês fizeram, colocaram certinho. Muito bem. Agora, 4 vezes um dinossauro. Quanto que vai dar? Vai dar 4 dinossauros, certo? Agora, 4 vezes a boneca ali. Quantas bonecas eu vou ter que colocar ali? Então, eu vou ter que recortar ali, né? E colocar a 4 bonequinhas. Então, percebam, crianças, que nessa linha do 4, todos os brinquedos aparecem na quantidade 4. É 4 vezes, certo? Então, 4 vezes o robô, 4 vezes o ursinho, 4 vezes o dinossauro e 4 vezes a bonequinha. Então, vejam que na linha do 4, todas as multiplicações, os resultados têm que ser iguais a 4. Vejam lá se na atividade que vocês preencheram, vocês colocaram assim. Prestem atenção para não colocar trocado. Muito bem, agora vamos para o 5. Vejam que na linha do 5 nós temos que multiplicar todos eles por 5. Então vamos lá. 5 vezes o robozinho. Quantos robozinhos eu tenho que colocar ali? Quanto que vocês colocaram? 5, muito bem. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. Porque 5 vezes 1 é igual a 5. Vejam que nós estamos trabalhando uma multiplicação, só que diferente. Estamos trabalhando com imagens aqui dos desenhos aqui dos brinquedos. Agora, 5 vezes o ursinho. Vejam que aqui eu estou trabalhando a linha com a coluna, certo? Então, é aqui que eu tenho que colocar esse resultado, porque é aqui que se encontram a linha e a coluna aqui, certo? Então, 5 ursinhos. Vamos encontrar a figura? Olha aqui, ó. Então, vejam que aonde elas se encontram está o resultado. 5 vezes um ursinho, que dá 5 ursinhos. Muito bem. Agora, vamos para a coluna dos dinossauros. Então, eu estou na coluna dos dinossauros, que eu encontro com a linha do número 5. Então, quantos dinossauros eu tenho que colocar ali? 5. Perceberam? É onde as linhas se interceptam, onde elas se encontram. Olha aqui, ó. Vejam. Observem aqui, ó. Tá? É aqui que eu tenho que colocar o resultado. É como se fosse o sinal de igual aqui, tá? 5 vezes os bonequinhos. Vamos lá encontrar 5 bonequinhos. Quanto que são 5 vezes 1? 5 vezes 1 igual a 5. Então, percebam que nessa linha aqui, ó, do 5, todos os brinquedos estão em quantidade de 5. 5 vezes 1, né? Que dá 5 ali. Muito bem. Agora vamos para a linha do 6. Vamos fazer uma multiplicação por 6. 6 vezes 1, quanto que vai dar? Olha aqui. Se eu multiplicar 6 vezes 1, quanto que vai dar? 6. Muito bem. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes 1 igual a 6. Agora, 6 vezes os ursinhos. Quanto que vai dar? 6 vezes 1? Ou 1 vezes 6, também pode, né? Porque se nós trocarmos os números, o resultado vai ser o mesmo. Então, 6 vezes 1 igual a 6. Agora, 6 vezes os dinossauros. 6 vezes 1. Então, eu tenho que colocar 6 dinossauros. E agora, 6 bonequinhos. Como que vai ficar? 6 bonequinhas. Vai ficar aqui 6 bonequinhas. Muito bem. Agora a tabuada do 7. 7 robozinhos vai dar quanto? 7 vezes 1 vai dar 7 robozinhos. 7 ursinhos vai dar, vezes 1 vai dar 7 ursinhos.
Aqui já estava, né, que era uma das dicas, né, os dinossauros. Então, 7 vezes as bonequinhas, vai dar 7 bonequinhas. E dessa forma, então, nós temos aqui na nossa... Acabou sendo uma combinação, né, de números, de multiplicações aqui entre números e brinquedos. E dessa forma, então, nós concluímos a nossa atividade, certo? Muito bem. Vamos ver lá como que ficou? Então, só para vocês verem a animação. Então, olha aqui, ó, tá? Isso aqui, na verdade, é o que vocês fizeram aí também. Olha lá, ó. Agora, do 5 multiplicado pelos robozinhos, os ursinhos, os dinossauros, as bonequinhas. Olha lá, 6 vezes a quantidade de robozinhos, depois dos ursinhos, os dinossauros, as bonequinhas. E dessa forma, então, nós concluímos a nossa atividade, certo? Vejam lá se está tudo bem certinho. Muito bem. E assim, vamos ver se nós conseguimos o nosso objetivo. Resolver problemas do campo multiplicativo envolvendo a ideia de multiplicação através da configuração retangular utilizando estratégias pessoais ou algoritmos convencionais, que são os números, certo? Acredito que deu para a gente observar bastante essa questão. Certo, crianças? Então, finalizamos a nossa aula. Até a próxima aula. Um beijo com carinho para você e fica bem. E se cuida. Tchau, tchau. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, tudo bem? Olá, professora! Que bom ver você aqui, Amora. Ai, você já sabe meu nome? Já estava ansiosa esperando você. Eu assisti a sua aula na semana passada. Que bom, Eu sei isso que o seu mesmo. nome é professora Mariana. Isso, muito bom. Que legal, eu tô bem feliz hoje de estar aqui. Que bom, eu também estou muito feliz de você estar aqui. Lembrando, né, que assim, como os alunos que estão em casa, uma semana de cada, né? É verdade, Pra semana trocar. passada era o Joca, né? Isso, semana passada era o Joca, essa semana é você. E Aham. assim a gente vai trocando, igual o pessoal que está em casa. É verdade. Vamos estudar então, Amora? Vamos lá, eu tô bem animada. Que bom, eu também. Então, hoje, nós vamos estudar sobre os povos e o sagrado, mitos de criação. E os objetivos são recordar o que é religião e mito, conhecer o mito para explicar a origem da vida a partir da perspectiva dos indígenas. Ah, que legal. Vai ser bem interessante, vamos lá? Vamos lá. Para iniciar, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos para dar início nessa aula. Certo. Os povos e o sagrado. Mas o que será que é sagrado? Ai, eu lembro, professora, que Lembra? a gente Que estuda bom. o que é sagrado. Sim, Tem a ver com os deuses, né? isso mesmo. Sagrado está ligado a Deus ou a deuses e às religiões. E isso engloba o que é fé. Ai, fé. Eu acho que fé é acreditar em algo, né? Também, muito bem. É a confiança total em algo ou em alguém. Isso. Mas e religião? Ai, o que é religião? Religião, nessa imagem a gente vê várias crianças representando diversas religiões. A religião é acreditar ou confiar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Existem muitas religiões, né, É professora? isso mesmo, várias. E é muito importante que a gente conheça e aprenda a respeitar todas elas. É verdade. Não pode desrespeitar por De causa jeito. de uma religião ou de outra, né? Tem que Isso. respeitar a todos, não é verdade? Muito bem, todas elas. Cada uma tem a sua importância para quem pratica. No mundo todo, as mais praticadas são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo. Essas são de todo o mundo. E aqui no Brasil, é a religião católica, a espírita,
o islamismo, o budismo, a umbanda e a evangélica. São as mais praticadas, né, professora? As mais praticadas aqui no Brasil. Existem muitas outras, né? Mas Muitas outras. mais praticantes, não é? Isso aí. E quando nós falamos de mito de criação, o que será que pode ser isso? De criação tem a ver com criar, né? Isso, muito bem. Você e o pessoal aí de casa já pararam para pensar de onde eu vim, para onde eu vou? Será que foi tudo sempre assim? Ai, eu já fiquei pensando assim, às vezes a gente fica pensando, né, professora? De onde será que a gente veio? Sim, né? são perguntas que a gente se faz às vezes. Às vezes sim. E também onde tudo começou. Como que surgiu tudo do jeito que a gente conhece hoje? Na minha religião tem uma história, sabia? Ai, que legal! As religiões, elas explicam muito. E hoje, nós vamos, através do que é mito, conhecer um pouquinho. Mas mito, o que será que é? Mito? A palavra mito, o que ela representa? Ai, eu nunca vi essa palavra, professora. Não? Então, olha só. Aqui, nós já temos uma frase. Mito é uma história contada para explicar um acontecimento sobre a natureza e os homens. Olha só, essa primeira imagem nós temos uma chuva bem forte e um raio. Nesta outra nós temos o nascer do sol. E a outra um arco-íris bem colorido. Então, Esses são fenômenos da natureza. então são histórias que as pessoas contam para explicar assim esses acontecimentos? Isso mesmo. Só que essas histórias têm várias versões. Cada uma foi interpretando da sua maneira e assim foram nascendo os mitos. E cada religião tem seu mito, então. Cada religião tem seu mito de criação, muito bem. Ah, entendi. E essas histórias são passadas de gerações em gerações. Você sabe o que é isso, Amora? Ah, eu acho que é assim quando o pai conta pro filho, daí depois ele vai Muito contar bem. pro filho dele. Eu já vi a professora explicar sobre isso. E isso, ali na imagem aparece uma vovó contando para várias crianças e também tem os adultos ouvindo. Essas verdade. histórias são passadas sempre de pai para filho e vai sempre passando e passando essas histórias. O que acontece é que às vezes as pessoas aumentam um pouquinho, diminuem um pouquinho e vai tendo algumas diferenças nessas histórias. É igual o telefone sem fio, né, professora? Isso mesmo. Eu lembro que o Joca falou do telefone sem fio na aula passada. Isso E às mesmo. vezes daí vai passando de um pro outro e daí acaba um aumentando, né? Chega diferente no final. É igual essas histórias, né? Igualzinho. E os mitos de origem? Eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Então, para cada religião, para cada filosofia, eles têm essa explicação da maneira deles. Como foi criado então todas as coisas? Isso mesmo. É igual na minha religião, né? Que explicam também como aconteceu a criação do mundo. É assim? Isso, muito bem. Entendi. Vocês lá da sua casa, seus pais foram buscar atividade? Ah, a minha atividade está aqui, professora. Isso. Então agora, para a gente fixar um pouquinho sobre o mito, a gente vai fazer essa atividade que está em casa. Tá bom. Ela é assim: observe as letras abaixo, procure e pinte somente as letras que formam a palavra mito, que é o que a gente viu agora. E depois escreva no quadradinho abaixo. Então aí no alfabeto, vocês vão pintar somente as letras que formam a palavra mito. E aí nos quadradinhos, uma letra para cada quadradinho. Certo. Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer. Certo. Caprichem, bem bonita a pintura também.
Muito bem, muito fácil, né? Tá bem fácil, professora. Eu acho que eu consegui. Então vamos lá. Olha só. Quais as letras? Qual a primeira letra será que a gente usa para escrever mito? A letra M. Muito bem, M do meu nome, de Mariana. M da professora Milene também, né? Da professora Milene também, E isso tem, mesmo. E tem M no meu nome também. Isso, Amora, no seu nome também tem. Ah, Mó. Daí quando faz Mó, é o M e o O. Muito bem, ótimo. E para fazer Mi, de mito? Daí é o M junto com o I. Muito bem. Faz Mi. Mi. E agora To. É o T de tatu. Muito bem. T e daí To. Qual vogal? É o O. Muito bem. Eu tô esperta, né, professora? Corrige Eu tô lá, nós estudando fizemos bastante. rapidinho. Olha só, deixa eu voltar. Mito, que foi o que a gente viu. E mito, a próxima atividade vai explicar, né, vai apresentar imagens que criam, né, de como surgem esses mitos. Então, vocês vão circular as imagens que representam a origem dos mitos, por que eles foram criados. Essa é bem fácil, circula e vocês vão ter 1 minutinho para fazer. Tá. Vamos corrigir então, Amora? Vamos. Pessoal de casa também, presta bem atenção. Será que para a origem dos mitos era para explicar sobre carros? Não. Não. E sobre furacões? Ah, esse sim, porque eram coisas da natureza que os povos de antigamente não conseguiam explicar, né, professora? Não sabiam como surgia. Aham. Então vamos circular o furacão. E será que os mitos eles servem para explicar como se constrói uma casa? Ah, eu acho que não. Não. E raios, trovões... Opa, pulei um. E os vulcões? Ah, Já pensou quando eles viam assim? Porque eles não tinham naquela época os estudos que nós temos hoje. Então, para eles era muito diferente, muito extraordinário. Então, eles iam criando histórias para explicar sobre tudo isso. entendi. Então, os furacões também, né? Os vulcões também. Os vulcões, o pôr do sol, o arco-íris e os raios e trovões que eu falei antes, eu pulei um. Olha só, todos eles são fenômenos da natureza. Então, os mitos, eles são criados, né? A origem deles é para explicar esses fenômenos na natureza e de toda a criação, que eles não tinham a sabedoria, né? Não tinham um estudo que nós temos hoje para compreender um pouquinho mais. Entendi. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós vamos recordar sobre os primeiros habitantes aqui do nosso país, do Brasil. Observando essas imagens, nós temos vários povos e nós vamos ver desses povos quais foram os primeiros a habitar o Brasil. Os indígenas, os árabes, os portugueses, os franceses, os africanos e os russos. Os indígenas já estavam aqui, faziam parte do Brasil? E já? Eram os primeiros, não era, professora? Os primeiros, ótimo, Amora. Olha lá, então vamos recordar sobre eles. Os árabes
Não, no começo não. No comecinho não, eles vieram bem depois. Isso. E os portugueses? Ah, eles vieram logo depois, eles encontraram os indígenas aqui, né? Isso mesmo. E de lá da onde eles vieram, da Europa, eles trouxeram a religião deles para os indígenas. Os indígenas já tinham seus mitos, suas crenças, acreditavam em vários deuses. E para os portugueses era somente um Deus. E eles trouxeram isso também. E foram explicando para os índios, foram contando também. E os franceses? Os franceses, não, no começo não, né, professora? No começo não. Hoje tem uma grande parte de franceses no Brasil, mas no início também não. E os africanos? Ah, eu lembro que a professora na outra aula explicou que os africanos vieram logo depois dos portugueses, né? Muito bem. Eles vieram e também trouxeram seus mitos de origem, as suas crenças, a sua religião. Cada um com a sua religião, né? Cada povo com sua religião. Que legal. E os russos? Ah, os russos só bem depois, né, professora? Bem depois também. Os africanos e os russos vieram depois. Então, esses são os primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas, que acreditam em vários deuses para explicar esses fenômenos. Os portugueses, que acreditam em um único Deus criador. E os africanos, que, como os indígenas, acreditam em vários deuses para explicar esses fenômenos, toda essa criação. Eles são os primeiros habitantes do Brasil e nós vamos conversar sobre esses mitos de criação. Ah, sobre a religião desses três povos, Sobre então. a religião desses povos. Que legal. Na aula de hoje, nós vamos conhecer sobre um dos mitos. Mas o indígena, como a prof já falou, que tem um Deus que faz a criação do homem, de algumas coisas, mas são vários deuses. O cristão, que aí já aparece ali quando a gente pensa, quando a gente olha aquela mão, um Deus que cria. E o africano, que também existem vários deuses, eles chamam de orixás, de deuses, também fazem parte de todo esse rito na crença deles. E hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer sobre o mito de criação Guarani. Guarani é o nome das tribos indígenas daqui do Brasil. E para a gente conhecer esse mito, nós vamos ouvir a contação de história da professora Liz. Prestem bem atenção nesse mito, que ele é bem interessante. Vamos lá? Mito da criação Guarani, o sopro de Tupã. No princípio, o deus Tupã morava num vazio, numa escuridão sem fim. E primeiro, o deus Tupã criou o céu e as estrelas. Com um sopro só. Pois é. Depois, ele desceu lá de cima. E aí então, ele criou as águas. Em um grande redemoinho, logo Tupã tocou as águas e o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, o seu calor rachou a pele de Tupã. Pois é. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu, se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. Quando o sol chegou novamente ao ponto mais alto, Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu a vida.
O homem cresceu e ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus, então, soprou a sua boca e ele começou a falar. Então, Tupã soprou na sua orelha esquerda e a inteligência se formou. E na orelha direita, ele soprou a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou uns raios e trovões sagrados, que são os pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções. Os desejos que se movimentavam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir, terminando a criação. Tupã voltou para o céu, montado em seu redemoinho. E pirilim-pim-pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima! Interessante, não é, Amora, essa história? Nossa, bem interessante, né, professora? Eu não conhecia essa história. Ela é muito interessante. Um deus, né, um desses deuses, Deus Tupã, que vai inserindo as coisas no contexto, vai criando, né, as experiências que ele vai tendo, até ele perceber também que o homem precisa ser criado. Então ali também, né, a gente vai ver isso várias vezes, que do barro, da terra, também esse homem é criado. E é muito interessante, Amora, você viu que Tupã deu 2 poderes para o homem? Ah, é mesmo. Ele deu, eu não lembro direito, professora, mas parece que um poder é o poder de criar, não é? Muito bem, um poder de criar e o outro. Ai, eu não consigo lembrar o Pessoal outro. de casa lembra, Será que vocês lembram? O outro, qual será? De destruir. Então, Tupã deu essa possibilidade para o homem, para que ele tivesse esse poder de criar ou de destruir. Entendi. Interessante, não é? Bem interessante mesmo, professora. Muito bem. Então agora nós vamos relembrar e gravar um pouquinho o nome desse Deus. Vocês vão ter lá 3 minutinhos para fazer a atividade. Pensa lá, vocês vão escrever no caderno a inicial de cada animalzinho desse, para a gente descobrir e recordar o nome do Deus Guarani. Certo. Presta atenção lá, 3 minutinhos.
Olha lá. O tatu começa com que letra? Lembra, Amora? Começa com T. Muito bem. T de tatu. T de tatu. E o urso? Ah, começa com U. Uma vogal, a vogal U. E o pato? Muito fácil. Pato é com P. Bem fácil esse. Bem fácil. P de pato. E a abelha? Com A. Com A. Só que quando nós lemos assim, fica Tupá. E não o é Deus... assim, né? O nome dele, né? Não é assim. Nós precisamos de um acento. Nós precisamos do acento til em cima do A. Para formar o nome do Deus. É. Tupã. Pã. Que é o acento de cobrinha, né? Que a É gente a chama. cobrinha, isso mesmo. Aham. E agora, Tupã, como a gente viu, deu 2 poderes. Nós podemos ver nessa imagem quais são esses poderes? Ah, ali dá pra ver bem, né, professora, que você acabou de falar. Ali, um mundo bem triste, meio destruído, e um mundo bem alegre do outro lado, né? Isso mesmo. Destruir e criar. Olha só. E agora, observando essas imagens, nós vamos ver atitudes de criar. Você me ajuda, Amora? Ajuda. O pessoal de casa também presta bastante atenção. Certo. Nesta primeira imagem, nós temos uma mulher dando uma água para uma criança que parece estar com bastante sede. Aham. Na próxima, nós temos pessoas discutindo, brigando. Ah, esse é destruir, né, professora? Tá destruindo a paz, eu acho, Isso. né? A próxima é uma pessoa ajudando a outra a escalar uma montanha, dando a mão, oferecendo ajuda. Ah, então elas estão criando, porque quando a gente ajuda, a gente tá criando coisas boas, né? É empatia, que a gente falou nas outras aulas, não é? Isso. Nossa, olha essa, cheio de lixo no chão. Ah, isso é destruição, né? Destruição. Quando as pessoas jogam lixo, maltratam a natureza, tá destruindo a natureza, né? Destrói tudo. E um menininho ajudando um menininho, brincando, se divertindo com um menininho com cadeira de rodas. Estão brincando junto. Eles estão criando uma amizade bem bonita, né? E ali 2 cachorrinhos abandonados, sem ter um cuidado, sem ter comida, água. Ah, eles estão passando por uma situação de destruição, porque ninguém está cuidando Ninguém deles, tá né? cuidando, até a carinha deles tá bem tristinha. Podia alguém cuidar deles, né, professora? Isso mesmo. Daí se alguém adotasse eles, daí ia estar criando um novo lar para eles, né? Isso mesmo. Olha só. Então, as imagens em amarelo que nós já conversamos são as imagens de criar. Isso mesmo. E vocês vão ter uma tarefinha. No mito de criação guarani, vimos que Tupã deu aos seres humanos o poder de criar ou destruir. Podemos ter atitudes boas com as pessoas e a natureza, ou atitudes ruins. Pense e desenhe atrás da folha de atividades uma atitude que podem criar e uma atitude que podem destruir. Fácil, né? É bem fácil, eu até já sei o que eu vou desenhar, professora. Muito bem, dá para relembrar, né, daquilo que a gente já estudou. E será que nessa aula nós atingimos os nossos objetivos? Ah, eu acho que sim. Eu também. Recordamos o que é religião e mito? Sim. Conhecemos o mito criado para explicar a origem da vida, a partir da perspectiva dos indígenas? É, a gente conheceu o mito dos indígenas, né? Dos guaranis. É, né? Muito bem. Então, sim, alcançamos os objetivos de Nossa, hoje. professora, que linda você ali. Ficou legal, né? Eu gostei bastante da minha figurinha. O teu cabelo é bem lindo. Obrigada, Amora. E você me ajuda a frase... Ah, não, antes tem um pensamento. Esqueci, Amora, desculpe. Olha só, o pensamento do dia. Olha que frase bonita. Nossa essência e a nossa origem são as coisas mais valiosas que temos. Bruno Belucci. Ai, que bonito, né? Que a gente Muito falou lindo. sobre as origens hoje, né?
E a frase das nossas aulas de formação humana, você lê junto comigo? Leio. Então vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Ótimo! Então esta foi a nossa aula de hoje. Que bem legal. interessante, não é? Muito interessante. Então, um beijão para todo mundo. Beijo, Amora. Beijo. E até a próxima aula. Até. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia! Cadê a tia? A Tiburcia tá atrasada. E agora eu vou ter que fazer sozinho. Fico com vergonha. Tiburcia, vem logo. Cadê a Tiburcia? Vem, Tiburcia. Oi, esparadrapo! Você tá atrasada, olha que horas são. Você tá sem relógio. É verdade, mas se você olhar pro sol, você vai saber que horas são. Mas a gente tá dentro do estúdio, não tô enxergando o sol, esparadrapo. Ah, Tiburcia, mas você tá atrasada, não importa. É, sério que eu já tava atrasada? Tava atrasada, Tiburcia. Não acredito, porque você não avisou. Eu avisei, Tiburcia, eu gritei pra você. É? É. Nossa, tem que gritar mais. Oi, gente, vocês já estão todos aí. Já, as pessoas chegaram na hora, foi só você que se atrasou, Oi, né? galera. Ai, como vocês estão bonitos hoje. Tô gostando de ver todo mundo sentadinho pra assistir às aulas. Isso, Tiburcia. E... Ah, você tá derramando no tapete que eu tô vendo, hein? Nossa, que bagunça. Tem que arrumar esses materiais. É, e o... Tira o gato daí! Nossa, o gato subiu na sua cabeça. Você Tira o gato viu, daí. Tiburcia? Nossa, não pode. Lavou a mão depois que pegou no gato. Não, futucou o nariz. Não tô enxergando. Para, Tiburcia, também não precisa contar. Nossa, dá pra ver todo mundo na Instagram. Olha, tem gente que toma até banho. Ai, que gostoso. Eu tô sentindo o cheirinho daqui, Tiburcia. É eu. Não é ele que tomou banho. É Ah, teu. tudo bem, criançada? Ai, é tão legal estar aqui com vocês, sabia? Eu gosto de estar aqui também, Tiburcia. Ei, pode ter gente que ainda não conhece a gente. Ah, verdade. Então vai lá e fala o teu nome. Eu sou a Tiburcia, doutora Tiburcia, formada em besteirologia. Besteiras, bobices e bobagens, que são imprescindíveis pra gente manter a cachola em dia. E eu sou doutor esparadrapo. Esparadrapo. E eu fiz patologia, Tiburcia, porque eu tenho um pato chamado Godofredo, que ele é uma fofura, Tiburcia. Ai, eu conheço o Godofredo. E juntos nós somos os doutores palhaços. SOS Alegria. E o que estamos fazendo aqui? Isso, a aula passada você já falou, agora eu lembro. A gente veio aqui... Esqueceu de novo esse esparadrapo. Não é que eu esqueci, Tiburcia, é que é uma parte que eu não estudei. Ah, então é importante estudar. É verdade, Tiburcia. Né? A gente veio aqui pra falar sobre cuidados, Tiburcia. Cuidado! Isso. Pra ver se essa criançada tá assistindo a aula direitinho. Mas, acima de tudo, esparadrapo, se estão se cuidando e sendo os super-heróis contra os mocorongovírus. Isso mesmo, Tiburcia, porque agora cuidado não é só na escola, né, Tiburcia? Veja, as crianças agora podem ir pro supermercado de novo. É verdade. Olha só, nada de ficar correndo com os braços pra cima pro mercado pegando todas as coisas, né? E nem lambendo as embalagens, né? Porque tem que estar de máscara. Não pode fazer isso. Se você fizer isso é porque você tá sem máscara, hein? É verdade. Não pode. Não pode cutucar o nariz no mercado também. Em casa também não, esparadrapo. Aliás, em lugar nenhum, porque o dedinho tá sujo. E aí você vai colocar dentro do seu nariz. Não faz isso. Eu só tô olhando. E aí, o que vai acontecer? Vai contaminar. Você esfregou em mim. Não esfreguei nada, eu só tô pensando onde que eu poderia colocar caso tivesse alguma coisa, tipo. Vamos lá, criançada. Vamos ensinar o esparadrapo que não pode cutucar o nariz em lugar nenhum. Se tiver algum totozinho incomodando o esparadrapo, porque às vezes começa a incomodar, daí tira a nossa atenção. Pega um papelzinho higiênico ou lencinho e limpa o seu nariz. Não pode ficar com o dedo sujo. Só tô olhando pro meu dedo, tipo, você não tem nada no meu dedo. Que bom, porque não pode, tá? É, até porque se sujar, você pode fazer assim, né, tipo, ou assim, ó.
E outra, não tem por que ficar limpando o salão, porque não pode ter festa nem aglomeração. É verdade, Tibúrcia, eu não tinha lembrado dessa parte. Tá vendo? É porque eu estudei nesse pedaço, sou inteligente. Tibúrcia, mas fala logo pra eles. Além do mercado, Tibúrcia, que a gente tem que cuidar, onde mais que a gente tem que cuidar, Tibúrcia? Ai, os coleguinhas que estão assistindo na escola, né? Às vezes eles vão lá pro refeitório se alimentar. Verdade. E aí tem que tomar cuidado. Todo mundo, antes de se alimentar, precisa fazer a higienização das mãos, esparadrapo. Isso mesmo, né, Tibúrcia? Fazer a lavagem do parabéns, passar álcool em gel, né, Tibúrcia? E sabe o que eu tava pensando, Tibúrcia? Eu não consigo comer de máscara, Tibúrcia. Mas é óbvio, né, esparadrapo? Precisa tirar a máscara para se alimentar. Por isso tem que estar com as mãos higienizadas. Porque já pensou se você está com a mão toda suja? Se você pegou em um monte de coisa. E aí você vai tirar a sua máscara, você contamina a máscara, vai colocar no rosto de novo. Vai ficar doente. É verdade, você vai pegar na comida, né, Tibúrcia? Imagina. E olha só, a lavagem das mãos não é só por causa do Covid-19, não. A lavagem das mãos é uma medida de higiene que precisa sempre ser feita. Afinal de contas, existem muitas outras doenças que são perigosíssimas e você precisa se cuidar para não ficar doente, ficar largadão, sem poder brincar, sem poder ver ninguém. É, ficar doente é ruim, né, Tibúrcia? Você fica com o nariz escorrendo, fica... É, porque se você ficar mole. doente, você não vai ver a gente aqui pela TV, vai ver a gente lá no hospital. E eu não quero ver você no hospital. Eu também não. Ah, se você estiver lá, a gente vai ver. Mas eu prefiro ver você aqui na TV. Mas eu prefiro ver você na TV, saudável, feliz da vida e estudando. Você sabia que estudar faz bem pra nossa cachola e pro nosso organismo? A tua cachola é esquisita, Tibúrcia, mas você... Que bom que ela faz bem. Imagina se você não estudasse, então, né, Tibúrcia? É porque eu fiz um transplante de miolo mole e aí eu fiquei inteligente. Eu fiz transplante de milkshake uma vez, Tibúrcia. Saiu tudo do copo pra minha barriga. É? Aham. E depois, eu não quero falar mais É sobre por isso que sua roupinha tá apertada. Para de falar essas coisas, Tibúrcia. Mas olha só, criançada, não deixa de se cuidar, tá bom? Eu sei que às vezes é chato, a gente fica assim, esparadrapo, que nem um balão de saco cheio. É verdade, Tibúrcia, mas não pode. A gente tem que ter o quê? Paciência, porque isso vai passar, né, Tibúrcia? Já tá acabando. As pessoas estão se vacinando. O vovô já foi vacinado. O papai já foi vacinado. E daqui a pouco vai ser quem? O irmão mais velho e as crianças. E aí vocês vão estar vacinadinhos. Isso, Tibúrcia. E daí a gente vai ter que continuar passando álcool em gel na mão. Mas, esparadrapo, tô pensando aqui que mesmo assim com a vacina agora, não é hora de descuidar. É verdade, Tibúrcia. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar bem, a vacina não é um escudo, mas só algo que vai nos ajudar a cuidar para não pegar o coronavírus. É verdade. Os sintomas com a vacina ficam bem mais leves e você não precisa ficar hospitalizado. Mas pode pegar mesmo assim e passar para alguém que é mais fraquinho, né? Esse coronavírus é muito safado e muito esperto. Por isso nós precisamos ser mais espertos que ele e continuar se cuidando. Isso, e continuar estudando para ficar cada vez mais inteligente. E olha só, criançada, a gente se vê na próxima historinha, né? Isso. Na outra semana a gente volta. Se você estiver em casa, você pode ver a gente. Se você não tiver, você pode ver também pelo YouTube. É mesmo, a gente também tá no YouTube. Isso, no YouTube, eu gosto. Lá no perfil da Prefeitura Municipal de Secretaria de Educação, né, Tibúrcia? Nossa, você decorou direitinho, esparadrapo. Tchau, galera. Um beijo sem coronavírus pra vocês. À distância, para que você fique super saudável e a gente possa se ver logo. E a gente possa jogar bola, e a gente possa brincar, e a gente possa fazer todas as coisas que a gente gosta, né? Vamos combinar que quando as crianças voltarem pra escola, a gente vai lá visitar elas? Feito, Tibúrcia. Combinado de dedinho, então. Combinado então, de feito. dedinho. A gente... Mas, ó, tem que se cuidar, senão a gente não vai. Isso, né? Isso mesmo. Todo mundo saudável, tá bom? Isso. E tem que fazer as coisas certinho. Tchau, amigos. Até a próxima. Continue se cuidando, hein?